Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Paz do Senhor, meus jovens, tudo bem? Hoje não estava programado para a gente fazer culto online, por conta de alguns ajustes que a gente está fazendo aqui, algumas reformas na igreja. Então está sendo surpresa que talvez alguns de vocês não estão assistindo ao vivo essas palavras minhas, mas meu coração estava queimando aqui, que se pelo menos a gente não pôde usar os equipamentos aqui, eu quero usar minha voz algo ao coração de vocês, que o Espírito Santo ficou martelando no meu coração, pregando comigo aqui durante essas horas desse dia aqui. Eu gostaria de ser rápido, objetivo. Eu gostaria de trazer para vocês uma palavra muito breve que Deus colocou no meu coração hoje, que está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. A palavra do Senhor vai dizer, o tema aqui diz assim, Pedro afirma que Jesus é o Messias. E rapidamente eu quero trazer aquilo que o Espírito Santo falou comigo, as revelações que Deus trouxe ao meu coração a partir dessa palavra. Deus abençoe a vida dos irmãos que estão assistindo. Estou vendo aqui o Will, a Simone, o Tiago, tem mais gente chegando aí, amém. Eu quero aqui ser rápido, que é breve, gente. Diz assim, Mateus 16:13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Queridos, nesses tempos de crises, nós somos tentados com relação à nossa identidade. Paz do Senhor, Valéria, Júnior, mais uma vez aqui, Paz do Senhor, Will, aleluia. Deus abençoe vocês aí. Encontraram um tempinho aí, foi de surpresa que eu peguei vocês aí, mas eu quero poder ser instrumento do Senhor para a vida de vocês por uns instantes. E a gente é tentado na nossa identidade. Eu vejo muitas pessoas que estão desanimando no meio dessa pandemia. Eu vejo pessoas que estão amedrontadas, pessoas que estão em dúvidas com relação à sua identidade no Senhor. Então, por quê? A identidade ela vai levar a gente a algum lugar. Se eu não entendo qual é a minha identidade, eu não sei. Eu não sei para onde eu vou chegar, eu não sei aonde eu quero ir. A identidade vai... Porque quando eu sei quem eu sou, eu sei os lugares que eu posso frequentar, os lugares que eu posso chegar. E quem nós somos? Pergunta para você, quem você é? Mas a questão não é apenas o que eu acho que eu sou, a questão é o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Boa noite também para o Gustavo, o Júnior, amém, glória a Deus. O que a Bíblia diz que eu sou? A palavra do Senhor vai dizer em João, no capítulo 1, no versículo 12, a palavra do Senhor diz o seguinte. Eu amo esse versículo. E praticamente todos os dias aqui que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, eu gosto de compartilhar dessa mensagem. Diz assim, João 1,12:
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós biblicamente somos filhos de Deus. Boa noite para o Charles também, Deus abençoe sua vida, meu filho. Nós somos filhos de Deus. E como eu preguei aqui na Santa Ceia, aqui no domingo, nós tivemos uma oportunidade maravilhosa de comunhão, de estar aqui com vários irmãos fazendo uma Santa Ceia diferente. Cada um pegou ali o seu turno, e a palavra que Deus trouxe para as nossas vidas foi 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 15, e eu gostaria de trazer para vocês também. Gente, eu começo a falar da palavra, não adianta, às vezes eu quero ser rápido, mas não vai dar certo esse negócio não. Aleluia. No versículo, a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5,15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No versículo 20, a palavra diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Quando Cristo morre na cruz por nós, Ele não dá apenas a legalidade de nós nos tornarmos salvos, mas Ele nos dá a legalidade de sermos filhos por intermédio do sacrifício dEle. Então eu preciso entender quem eu sou, e para entender quem eu sou, primeiramente eu preciso entender quem Deus é. Deus abençoe aí os irmãos, o presbítero Marcelo, a irmã Nena, daqui a pouco quero conversar com ela também. Aleluia. Larissa, paz do Senhor, benção. Paz do Senhor Marcelo, paz do Senhor Lara, paz do Senhor Valéria. E eu fiquei pensando nesses dias que muitas vezes nós nos perdemos em quem nós somos, porque nós deixamos de entender quem Deus é. Deus abençoe Helena, sua vida também. Quando nós deixamos de entender quem Deus é, automaticamente nós abandonamos a nossa identidade. Por quê? Quando a palavra do Senhor vai dizer que os peixes foram criados, Deus não disse haja peixes. Ele deu uma ordem dizendo: águas produzam peixes, cada um segundo a sua espécie. Quando a palavra vai dizer que surgiram árvores, Deus ele não dá uma ordem dizendo assim, haja árvores, mas ele disse, terra, produza hortaliça, cada um conforme a sua espécie. Então ele dá Então a palavra do Senhor vai dizer que o peixe recebe ordens de águas para que eles venham viver. As árvores recebem ordem e vida da terra para que elas possam viver. Só que no nosso caso, ele não disse, olha, a terra produza homem, ele não disse, olha, água produza homem. A palavra vai dizer que Deus, ele desce, ele molda, ele forma, só que ele já tinha nos criado nele. E é isso que eu acho interessante, que quando nós entendemos essa realidade, nós deixamos um pouquinho mais aguçada o nosso entendimento de quem nós somos e do que a gente precisa. Débora, paz do Senhor. Por quê? Queridos, se você tira um peixe da água, em alguns minutos ele vai começar a faltar a água nos brônquios dele, no pulmãozinho dele, tem lá o sistema dele, e vai faltar água para ele e ele vai morrer. Porque a fonte de vida dele é a água, porque Deus disse, águas produzam peixes. Se eu tiro uma árvore da terra, por mais que por alguns instantes ela sobreviva, ela vai secando, ela vai murchando, ela não vai ter crescimento. Em alguns dias, dependendo da espécie, se ela já estiver grande, em alguns instantes ela vai se secando, ela vai murchando, ela vai envelhecer e ela vai morrer. Porque a base, a fonte da vida dela era a terra. Agora, se o peixe tira da água, morre. Se
a árvore tira da terra, morre. E se nós fomos criados por Deus, o que acontece então se a gente é retirado de Deus? Se nós decidimos nos afastar dele? Automaticamente, pode ter certeza, querido, é morte. E o que as pessoas estão se perdendo hoje é que elas estão preocupadas com a morte do corpo. Elas não querem morrer no corpo. Então elas vão, passam álcool gel na mão, colocam uma máscara para a cara. Tem que fazer isso? Tem que fazer, querido. Seja prudente, não tente ao Senhor teu Deus. Amém? Porém, como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer para nós: atentai para as coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê são passageiras, mas as que se não vê, elas são eternas. Paz do Senhor para Jaque também, para Vanessa. Então, se nós devemos nos atentar também para as coisas da eternidade, por que nós devemos atentar para as coisas da eternidade? Um dia as águas vão passar, um dia a terra vai passar, então automaticamente os peixes, as árvores vão passar. Só que se a minha fonte de vida é Deus, quer dizer o seguinte, que Ele plantou dentro de cada um de nós algo que é eterno, e esse algo que é eterno é o nosso espírito. Então nós precisamos dar ênfase ao nosso espírito e entender que muitas vezes a ênfase que a gente está dando é nessa morte, que tudo aqui é passageiro. As coisas passam em uma velocidade incrível. Eu brinco aqui na igreja, eu falei, gente, há 10 anos atrás eu não era pai, eu tinha mais cabelo, eu tinha menos barriga, e hoje estou aqui, coisadinho já não estou com aquela aparência das antigas, sabe? Aquele cabelinho que agora hoje aqui nós tem que dar um jeitinho para disfarçar, mas daqui uns tempos já não vai mais ter jeito, porque tudo isso é matéria, e tudo isso passa. E se tudo isso passa, querido, vai sobrar o quê? Vai sobrar o que é eterno. Então eu volto para a palavra que nós estávamos lendo, e a palavra vai dizer que os discípulos começam a questionar Jesus, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por que será que Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu? Porque naquele instante Pedro ele recebe uma revelação do céu, porque ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma das coisas que mais provocava, pode ter certeza que aquilo que causou a condenação de Jesus, embora fizesse parte do plano de salvação de Deus, foi a questão de Jesus não teve problema quando ele curou, Jesus não teve problema quando ele liberou milagres para a galera, Jesus não teve problema quando ele multiplicou pães e peixes, Jesus não teve problema quando ele estava no meio do pessoal lá, dormindo na casa do povo. Mas quando Jesus começou a dizer: eu sou o Filho de Deus, as coisas começaram a ruir no mundo da falsa religião, e as pessoas começaram a perseguir a Jesus. Então quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus queria dizer para ele assim: cara, não foi carne, nem sangue, nem te revelou, foi o próprio Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo: para você entender uma coisa dessa, você não pode ter algo você não pode buscar esse algo no sentido passageiro. Você não consegue encontrar essa resposta aqui nas coisas comuns, nas coisas que o olho pode ver, nas coisas que o ouvido pode ouvir, mas você só pode ter essa revelação a partir de algo que é eterno. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro tem essa revelação, isso produz uma outra coisa, isso produz uma identidade. O que Jesus diz no seguinte: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus, isso é poderoso demais. Pai do Senhor, Rose, tudo bem? Queridos, entenda uma coisa: quando você entende quem Deus é, quem Jesus é, isso também vai produzir na sua vida uma identidade. Deus vai entender quem você é. Uma coisa que eu sempre falo aqui nas ministrações: existem 2 datas especiais na nossa vida. E quais são essas datas? A primeira é a data que você nasceu.
E a segunda é a data em que você descobre o porquê que você nasceu e para que você nasceu. Mas pastor, tem alguma coisa para mim? Eu digo para você, tem. Deus não olhou para a vida da Vanessa Lucena e falou assim, olha lá, nasceu Vanessa Lucena do ventre da irmã Gileuza, e agora? Quem poderá fazer um plano para ela? Não, já havia um plano para ela. Olhou para lá, para a vida do presbítero Marcelo, diz assim, lá nasceu Marcelo, e agora? E agora? O que a gente vai fazer com ele? Queridos, eu digo uma coisa para vocês, Deus já tem um plano. Mas como a palavra do Senhor vai dizer lá em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 11 até o 14, a palavra vai dizer assim, eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, e são planos de paz, são planos de bem, são planos de bênção. Agora a gente precisa entender o seguinte, se Ele é o poderoso arquiteto, Ele está procurando uma vida que caiba obedecer ao propósito dEle. Se Ele é o arquiteto soberano, Ele está procurando alguém que possa colocar em prática. Ou seja, Ele precisa de instrumentos. Ali atrás eu tenho vários instrumentos ali, eu tenho 2 violões, uma guitarra, um contrabaixo, eu tenho uma bateria. E cada um deles precisa estar afinado. E mesmo que estejam afinados, eles precisam que alguém vá até eles e deixe usar. Queridos, eu posso aqui imitar um som de violão para vocês. Drem, 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 drem. Só que se eu não tiver o violão aqui, não é a mesma coisa. O que Jesus veio fazer na terra foi justamente isso. O Pai permite que o seu Filho venha, se encarna, então através do seu propósito de se diminuir, abrir mão da sua glória, abrir mão da sua divindade, abrir mão da sua deidade, a palavra do Senhor vai dizer que Ele come conosco, que Ele anda conosco, que Ele nasceu como um de nós, que Ele cresceu como um de nós, e por que não até morreu como um de nós. A diferença é essa, que Jesus quis mostrar que Ele precisava vir aqui para experimentar as coisas. Jesus ele teve angústia, como você talvez está passando angústia hoje, e talvez alguém está se perguntando, e hoje alguém veio para mim dizendo, pastor, eu estou muito angustiada. Eu falei, calma, segura essas pontas espirituais, porque o próprio Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, todos nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Se o próprio Jesus passou por situações, lembra lá no jardim de Getsemane, Jesus, a palavra vai dizer que ele estava angustiado, a palavra vai dizer que ele estava ali, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, ele estava disposto a cumprir com a vontade do Pai. É isso que a gente precisa entender. Somos filhos? Quem é filho assim? Digita aí, eu sou filho, eu sou filha. Você pode digitar isso, eu sou filho ou eu sou filha. Mas ser filho ou filha não vai dizer para você que as coisas vão dar 100% certas aos seus olhos. Mas como eu gosto de pregar essa mensagem, eu amo esse versículo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Mas todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então são todas as coisas, não apenas coisas boas, não apenas coisas que aos nossos olhos são agradáveis, mas será que cabe na sua mente que talvez uma perseguição que você sofreu, que talvez uma pessoa que te machucou, que talvez uma pessoa que fez algo mal para você, Deus foi capaz de pegar aquilo e transformar em algo bom para você? Eu estava contando aqui para alguns irmãos que estavam na oração comigo nesses dias. Queridos, eu era novo quando eu vim para Garça. Eu tinha apenas 9 anos de idade. Mas eu sempre fui um pouco meio precoce, sabe? Então eu entendia bastante das coisas que estavam assim ao meu redor. E eu me lembro de situações que ocorreram onde a gente morava. Estava morando eu, a minha mãe e o meu irmão Marcos Paulo na cidade de Diadema, em São Paulo. Estávamos passando por lutas e mais lutas, e algumas situações trouxeram a gente aqui para Garça. Amém? Deus abençoe a vida da Nalva também, que está com a gente aí. Quando eu entrei, eu me lembro quando o Prata entrou ali,
Naquela época o prato não era nem top line ainda, tinha janelinhas. E eu me lembro de ter entrado na Avenida Presidente Vargas até hoje, e eu vi aqueles muros, e era totalmente diferente do ambiente que eu estava acostumado. E eu me lembro que a gente veio, e aquilo me deu uma angústia muito grande, que eu disse assim: poxa, em minha vida, Deus, eu gostava dos meus amiguinhos da escola, eu gostava do ambiente que eu vivia, por mais que tinha dificuldades. Minha mãe sempre me ensinou a não olhar para as dificuldades, porém quando chegou aqui, parece que desmoronou. Eu falei: meu Deus do céu, embora o Senhor quer oferecer uma vida nova, mas como vai ser? O Senhor não respeita a minha dor de ter saudade de onde eu estava, minha dor de ter saudade das coisas das amizades que eu conquistei, da escolinha que eu estudei, da igrejinha que, por mais que fosse pequenininha na Vila Lídia ali, uma igrejinha Deus e Amor ali em Diadema, eu amava estar ali todos os dias. Será que o Senhor não se preocupa com a minha dor? Talvez é isso que você está perguntando hoje: Senhor, será que o Senhor não se preocupa com a minha dor? Oh, querido, a questão é essa. Nós, seres humanos, estamos limitados a tempo, espaço e circunstância. Se eu estou limitado a tempo, espaço e circunstância, quer dizer que eu não posso mais acessar o passado, que eu só tenho o tempo presente, e o futuro eu não sei o que vai acontecer. Mas eu vou dizer algo que vai alegrar o seu coração: o seu pai, o meu pai, o seu pai, não é à toa que a oração que Jesus nos ensinou, a oração mais importante, diz Pai Nosso. E por que será que chama Pai Nosso? Porque esse Pai Nosso, ele tem um poder não de viver no nosso tempo, espaço e circunstância. Nós vivemos o Cronos, ele vive no Kairos. Sabe o que é o Kairos? É ele ver que o que você está passando hoje está produzindo para você uma estrutura para que você receba algo que ele tem preparado para você lá na frente. Talvez hoje você não entende. Por quê? Você é limitado. Então eu não julgo ninguém por estar angustiado, eu não julgo ninguém por estar mal, eu não julgo ninguém de dizer: não, cara, você não pode ser. Cara, a gente se sente sim. Passei esses dias de angústias, dias de tribulação, até que o Senhor, ele vem, quando vem a resposta, para aqueles que alcançaram um nível de entendimento do reino, vão ver o seguinte: poxa vida, se não fosse aquela situação ruim, isso não teria acontecido. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Se todas as coisas cooperam e contribuem para o bem, não são apenas coisas boas que vão acontecer, mas se Ele está dizendo que, se Ele permitir, até as coisas más vão fazer parte de um ingrediente, e esse ingrediente faz parte da receita do sucesso de Deus para a sua vida. O sucesso de Deus para a sua vida não quer dizer que as coisas vão dar 100% certo agora, mas o sucesso de Deus para a sua vida quer dizer que, como diz lá em Filipenses 4:1, não quero deixar vocês perdidos não. 1:6, Filipenses 1:6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Existe um versículo em Provérbios que também diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O que Jesus quer dizer com isso para as nossas vidas hoje? Não se apegue na sua dificuldade do hoje, mas sempre tenha esperança no amanhã. Romanos capítulo 5, no versículo 3, uma das palavras que eu também amo recitar aqui, citar, pregar, ministrar, profetizar para a vida dos meus amados irmãos. Romanos 5:3, a palavra vai dizer o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. É muita loucura se gloriar nas tribulações, querido. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Se essa tribulação na sua vida não produzir esperança, realmente ela vai te derrubar. Mas uma coisa que eu entendo e uma coisa que eu quero incentivar você a crer é isso: essa tribulação não é para te matar, é apenas um processo para preparar você para ser uma pessoa produtiva para o reino de Deus.
Tribulação vem da raiz da palavra tripalum, e a palavra tripalum lá no latim era um antigo instrumento de agricultura que passava rasgando a terra, tirando tudo aquilo, às vezes raízes mortas, tirando coisas ruins, coisas secas, e esse tripalum passava literalmente rasgando a terra. E esse rasgar tem muito a ver conosco. As tribulações são para nos rasgar, mas para quê? Para amolecer o nosso coração, porque o nosso coração é como se fosse uma terra fértil, e eu profetizo que o seu coração seja uma terra fértil. Só que para se tornar fértil, essa terra precisa de preparo. Ai meu Deus, Deus está preparando coisas, só que Ele não vai preparar coisas ao seu redor. A intenção de Deus não é te dar coisas, mas é te transformar em alguém. A intenção de Deus não é te dar coisas, mas é te transformar em alguém. Então é por isso que Ele não vai simplesmente mover coisas ao seu redor. Ele vai rasgar seu coração. Para te matar? Não. A terra para receber esse preparo, uma terra para se tornar produtiva. As irmãs que gostam de plantar aquelas samambaia que fica plantado na área de casa, que seu marido vive reclamando com aquele monte de planta lá, e ele não sabe para quê, mas você sabe para quê. Aí você vai escondido com a sua comadre, você vai lá e pega um pouquinho de esterco, de repente você chega com um pacote, um saco de esterco, e seu filho fala: mãe, para que isso? Está fedido esse negócio e tudo. Não, porque a minha plantinha precisa viver. Assim é na nossa vida espiritual também. Existem coisas que aos olhos de alguém vai dizer: cara, para que isso? Sabe, esterco é um negócio fedido, um negócio estranho, com uma aparência estranha. Só que quando isso é misturado à terra, a terra se torna produtiva. Pega uma terra seca sem nada e planta alguma coisa, não vai dar nada, querido. Jesus é o único que é capaz de transformar aquilo que olharam para você e disse: não, rapaz, essa situação está lembra? Quantas vezes as pessoas falam assim: nossa, minha vida está uma... Transforme essas situações que você acha que é uma caquinha. Não deixe que fique por cima, põe por baixo para ser base. E essa base vai se tornar um grande ingrediente para que essa terra se torne produtiva. Um dia eu fui num jardim da casa de uma irmã, quando era ainda adolescente. Eu perguntei para minha mãe, a gente foi fazer aquela visita, eu disse: nossa mãe, o jardim dela está esquisito, está sujo, né? Está estranho. Ela falou: por que não? Aí joga um monte de casca de batata, de cenoura, olha que coisa estranha. Minha mãe disse o seguinte: olha para as flores dela. Eu falei: rapaz, olha, realmente a flor bonita, né? Nossa, mas se não fosse essa sujeiraiada ia ficar mais bonita ainda. Ela falou: não, negativo. Se não fossem essas cascas de cenoura, de legumes, esses restinhos orgânicos que ela jogasse ali naquele jardim, aquelas flores não seriam coloridas daquele jeito. Então, situações a qual você está achando que é apenas lixo e não presta para nada na sua vida, Deus está dizendo para você que são ingredientes que vão te fortalecer, para que quando os sonhos de Deus começarem a brotar, eles serão sobrenaturais e eles serão mais do que excelentes. Porque você é filho de Deus. E porque eu sou filho de Deus, e porque que essas coisas começam a fluir na minha vida? Porque eu vou entender o seguinte, que quando eu tenho a noção de quem Deus é, Pedro disse: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus faz o seguinte: para tudo. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porque também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu não quero entrar no tocante teológico de que muitos falam que tu és Pedro, fragmento de pedra e tudo. Se as informações não gerarem revelações, eu acredito que não vale a pena. Eu quero pegar essa revelação para se tornar uma verdade prática para a sua vida, para que você venha viver essas verdades.
Quando Pedro diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz o seguinte, cara, a partir do momento que você entendeu quem eu sou, agora eu libero sobre você a sua identidade. Vocês estão pegando isso? Muitas vezes nós estamos perdidos na nossa vida porque simplesmente nós deixamos escapar pelas nossas mãos quem Deus é. Quem Deus é para você, querido? Porque se Deus for para você um pai que você acha que é um pai que desamparou, um pai que te deixou sozinho, verdadeiramente você também não vai saber quem você é. Mas se você tiver a consciência de quem Deus é, pode ter certeza que vai ficar muito mais fácil você entender a sua identidade em Cristo. Então ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É muito poderoso isso. Pergunto para você quem era Pedro. Falho, igual você, igual a mim. Quem era Pedro? Era um cara instável. Um dia ele estava lá em cima, outro dia estava lá embaixo. E a palavra vai dizer que o Senhor dá uma autoridade para ele. Ele diz assim, Pedro, está lançado uma autoridade e uma responsabilidade para você. E a partir do momento, e o interessante é o seguinte, tem muita gente se sentindo inútil no reino. Vai dizer que você nunca se sentiu inútil no reino. E agora? Mas sabe por que muitas vezes nós nos sentimos inúteis no reino? Porque eu só posso fazer algo quando eu entendo quem eu sou. Porque se você faz algo sem saber quem você é, não faz sentido. Agora, se você faz algo com base na identidade que você entendeu, que Cristo te revelou, pode ter certeza que isso vai produzir em você o desejo ainda maior de servir, o desejo ainda maior de fazer. Então é isso que Deus está dizendo para nós. Quando Pedro diz, tu és o Filho do Deus vivo, Jesus se levanta e diz, cara, já que você entendeu e veio revelação do alto para a sua vida, então depois da revelação, Deus libera a sua identidade. Você só vai ser, a identidade só vai ser entregue para você a partir do momento da revelação de quem Deus é. E quem Deus é? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, a raiz de Davi, a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o general dos generais, ele é arcanjo de guerra, ele é Jeová Rafá, Deus que cura, ele é Jeová Jirê, Deus que provê, ele é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, ele é Jeová Sabaote, o Senhor é o Deus dos exércitos. A palavra vai dizer que ele é o nosso escudo, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso libertador, ele é o Deus Altíssimo, ele é aquele que nos protege debaixo das suas asas, ele é o nosso Salvador. Ou seja, há muitas coisas que a Bíblia já revelou para nós de quem Deus é, e às vezes a gente só está perdido na nossa identidade porque a gente deixou de consultar a Bíblia e deixou de entender quem Deus é. E quando eu deixo de entender quem Deus é, eu deixo de entender quem eu sou, e quando eu deixo de entender quem eu sou, eu deixo de produzir para o reino. Ai, meu Deus. É isso, queridos. Entenda quem Deus é primeiro. E quando você entende quem você é, Deus libera para você sua identidade. E essa identidade vai fazer você produzir. Toda pessoa que se sente produtiva e útil, isso produz vida dentro dela. Sabe por quê? Quando a gente deixa de entender quem Deus é, a gente se desliga dele. E lembra a história do peixe que eu falei? Quando o peixe ele é tirado da água, ele morre, porque foram as águas que criaram peixes. Quando a árvore é tirada da terra, ela morre, porque foi a terra quem criou a árvore. E quando nós decidimos nos retirar da presença do Senhor, pode ter certeza que o fim não seria diferente. Nós também morremos, mas não é esse o desejo de Deus. E para eu terminar aqui, eu quero falar para alguém que talvez entrou nessa live desanimado, cansado. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Jó, para eu encerrar. Meu Deus, Deus sempre nos surpreende, né? Jó capítulo 14, versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó,
ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Deus está dizendo até para você que sentiu que morreu espiritualmente, para você que acha que para você não tem mais jeito, enquanto há fôlego de vida, há oportunidade de vida e reconciliação. E como essa reconciliação foi dada? Se fosse a partir de nós, estaríamos mortos. Mas a palavra vai dizer em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 15, começa a falar que o Senhor nos deu oportunidade através da reconciliação que o seu Filho Jesus fez por nós na cruz. Reconheça o que Jesus fez por você na cruz e você jamais vai se sentir perdido, desamparado. Sabe por quê? Você é filho. E uma palavra que não existe em lugar algum é ex-filho. O filho pródigo pode ter saído da casa de seu pai, mas ele não é chamado de ex-filho. Ele pode ser chamado de filho pródigo, mas nunca de ex-filho. Deus está liberando uma esperança para a vida de alguém aqui, porque há esperança. É a esperança que nos faz passar pela adversidade hoje. Está altamente ligada à fé e à confiança no Senhor. E quando a esperança, e o que é a esperança? Nossa esperança é Cristo em nós. E se a nossa esperança é Cristo em nós, pode ter certeza que eu posso até me sentir como uma árvore, eu posso até me sentir como um tronco que está jogado, como a raiz já está exposta e o tronco já está no pó, mas apenas com o cheiro das águas. Ele não está falando nem de torrentes de águas. Deus está falando que para essa árvore que se sentiu cortada, apenas ao cheiro das águas, ela voltará a brotar. Você é filho, você é filha. Então não desanime dos propósitos do Senhor. Resumindo o que o Senhor falou para nós nessa noite, os irmãos que estão chegando agora, já eu vou compartilhar essa live desde o início, você vai receber essa palavra profética para a sua vida. Resumindo, quando nós entendemos quem Deus é, Ele libera quem nós somos, e quando nós entendemos quem nós somos, nós vamos nos mover. Há uma alegria muito grande no reino de Deus por coisas que se movimentam. Não uma movimentação sem propósito, mas uma movimentação como uma flecha. Flechas não fazem curvas, flechas não vão para baixo e depois sobe, flechas só seguem uma linha reta. Então, como o apóstolo Paulo vai dizer, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação a qual Deus me designou. Então, entenda isso, amém? A revelação de quem Deus é vai liberar para você a identidade de quem você é, e isso vai liberar para você a autoridade, e essa autoridade vai te dar, no nome do Senhor Jesus, a capacidade e a unção de você fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Então não parem, não desanimem. Pastor, eu não sei quem Deus é. De Gênesis a Apocalipse, Ele se revela. De Gênesis a Apocalipse, a palavra está aqui, querido. E às vezes a gente diz, nós estamos nos sentindo tão fraco, come dela todo dia. A palavra do Senhor é viva e a palavra do Senhor é eficaz. Se você meditar em um versículo, se a cada curtida que você desse numa publicação no Facebook, você lesse um versículo da palavra, pode ter certeza que talvez a gente não estaria arrebentado do jeito que muitas vezes a gente se sente. A questão é essa: geramos muitas vezes conhecimentos que são inúteis e deixamos de verdadeiramente buscar aquilo que nos fortalece para a eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo nos prepare mais um momento da gente participar de um momento edificante como esse. Deus abençoe, um final abençoado de semana para vocês. A gente se vê. Qualquer coisa, para os irmãos que tem meu WhatsApp aí, manda um WhatsApp lá que nós tá lá. Ah, pastor, eu vou atrapalhar. Querido, eu sou pastor. E como pastor eu preciso cuidar das ovelhas. Tá bom? Ah, porque eu sou de outra igreja, não sei o que. Não existe outra igreja, existe uma. Tá bom? Conte comigo em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês.